O mundo está em chamas, e as notícias que você precisa acompanhar hoje são explosivas. Enquanto a tensão global atinge níveis críticos, aqui você confere os fatos que estão moldando o futuro, sem filtros, sem meias palavras. E o melhor, com a análise que só você encontra por aqui. Começamos com um convite que não pode ser ignorado. Mais uma vez, estendemos a mão para um diálogo sincero com Kiev, uma proposta concreta para silenciar os canhões e construir uma paz duradoura. Não foi uma, nem duas vezes, repetimos nosso chamado ao cessar-fogo, mesmo quando nos responderam com ameaças e ultimatos. Agora, vamos além, está na mesa uma data, um local e uma condição inegociável, a ausência de pré-requisitos. Quarta-feira, 15 de maio, Istambul, o mesmo lugar onde as conversas foram interrompidas no final de 2022. Por que não aceitar? Se o objetivo é realmente a paz, não há desculpa para recusar. Imagine só, em plena guerra, somos nós quem insiste em retomar o diálogo que o outro lado abandonou. O que há de errado em buscar uma solução que beneficie todos? Quem de fato deseja o fim dos combates não pode fechar os olhos para essa oportunidade. E não se trata apenas de um silenciamento temporário dos tiros, queremos atacar as raízes do conflito, tecer um acordo que resista ao tempo. Até um novo cessar-fogo, real dessa vez, onde ambas as partes cumpram o combinado. Afinal, de que adianta um acordo no papel se as bombas continuam caindo? Enquanto isso, o tabuleiro geopolítico esquenta. O Reino Unido faz questão de mostrar músculos, um submarino russo, o Krasnodar, foi escoltado pela Marinha Britânica no Canal da Mancha após retornar do Mediterrâneo. Helicópteros sobrevoando, navios patrulhando, um verdadeiro teatro de operações para testar os reflexos da OTAN. Londres se cala sobre os detalhes, mas todos sabem, esse tipo de manobra não é por acaso. É um recado. E a Rússia, como sempre, responde à sua maneira. Do outro lado do globo, a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode ganhar um fôlego. Washington sinaliza flexibilidade nas tarifas, e qualquer redução nos impostos seria um alívio para mercados já abalados. Depois das sanções contra dezenas de países no mês passado, que bagunçaram cadeias de suprimentos e deixaram investidores em pânico, um acordo, por mínimo que seja, poderia ser o primeiro passo para estabilizar a economia global. Os bastidores? Reuniões discretas na Suíça, delegações saindo de uma residência diplomática em Genebra. Nada oficial, mas os sinais estão lá. E falando em tréguas, Donald Trump anuncia com estardalhaço, Índia e Paquistão concordaram com um cessar-fogo imediato. Depois de noites de negociações, o bom senso prevaleceu, declarou. Só que, entre linhas, as restrições mútuas seguem intactas. Será que o acordo veio mesmo das mãos de Trump ou as partes já estavam alinhadas? Difícil saber. O certo é que a tensão não desapareceu, apenas mudou de forma. Mas o verdadeiro teste está por vir. Em Kiev, líderes da Alemanha, França, Polônia, Reino Unido e Ucrânia se uniram em uma chamada histórica com os Estados Unidos. O resultado? Uma proposta ousada, cessar-fogo total terra, ar e mar, por 30 dias, a partir desta segunda-feira. Pela primeira vez, todos os aliados-chave de Kiev e o próprio Biden estão na mesma página. Se Moscou aceitar, pode ser a virada que o mundo espera. Mas há um detalhe crucial: monitoramento internacional rigoroso e garantias reais. Sem isso, não passa de mais uma promessa vazia. É aí que a coisa desanda. Enquanto o Ocidente celebra a possibilidade de paz, Dmitry Medvedev, aquele que já foi presidente e hoje faz as vezes de porta-voz das linhas duras do Kremlin, solta sua verborragia habitual. Macron, Starmer, Tusk e companhia falam em paz, mas na verdade cospem ameaças. Ou é trégua para os banderivci descansarem, ou mais sanções. Acham que isso é inteligente? E arremata com classe: guardem seus planos de paz onde o sol não bate. Palavras duras, mas que revelam o jogo. Para Moscou, qualquer concessão é sinal de fraqueza. Zelensky, por sua vez, não perde tempo. Garante que o monitoramento do cessar-fogo é viável, com coordenação direta dos Estados Unidos. 30 dias sem tiros para dar uma chance real à diplomacia. Nesse período, definiremos as bases de segurança, política e humanitárias para um acordo sólido. Soa realista? Soa. Mas será que Putin está disposto a ouvir? Enquanto isso, o novo premier britânico, Keir Starmer, não tem papas na língua.
direto de Kiev, lança um ultimato: ou a Rússia aceita 30 dias de trégua e negociações sem condições, ou será forçada a sentar à mesa. Se querem paz, é hora de provar. Se não, a resposta será tão contundente que não restará alternativa. E avisa: junto com Trump, o Ocidente vai turbinar o apoio militar à Ucrânia até Moscou ceder. Sem delongas, sem condições ocultas. O fogo precisa parar já. E então surge Robert Fico, o premier eslovaco, tentando justificar sua visita a Putin com um discurso que soa mais como desculpa esfarrapada. Não fui me curvar, fui estender a mão além da cortina de ferro que a Europa impôs à Rússia, alega. Diz que explicou a Putin que a Eslováquia é parte da UE e da OTAN, mas quer ser uma parceira séria nessas organizações. Só que a pergunta permanece: por que Moscou se importaria com isso? É soberania, insiste Fico. Ninguém pode nos dizer com quem falamos ou não. A Europa precisa da Rússia, e a Rússia precisa da Europa. Chega de política de ódio, chega de cortinas de ferro. Não demorou para a chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, desancar a visita. Enquanto a Ucrânia sangra, políticos europeus fazem peregrinações a Moscou. Inaceitável. O debate está posto: diálogo ou cumplicidade? Enquanto o mundo gira nesse turbilhão, lembre-se, é você quem mantém esse trabalho vivo. Cada compartilhamento, cada comentário, cada nova inscrição nos fortalece para seguir trazendo a verdade que muitos preferem esconder. Não é difícil, basta um clique. Afinal, em tempos como esses, informação de qualidade não é um luxo, é uma necessidade. E você, o que acha? Cessar fogo é possível ou só mais um blefe no grande jogo do poder? Deixe sua opinião nos comentários. Aqui, sua voz importa. Enquanto a Europa se divide entre discursos e ações, a Polônia se vê no centro de mais uma polêmica explosiva. Donald Tusk não mediu palavras. Participar do desfile da vitória ao lado de Putin não é neutralidade, é cumplicidade. Vergonha para todos que foram, disparou, ecoando o que a analista Kaja Kallos deixou claro: sentar-se na tribuna de 9 de maio ao lado de um homem que ordena a morte diária de ucranianos não é diplomacia, é escolher um lado. E qual lado a Europa está escolhendo quando seus líderes se deixam fotografar sorrindo enquanto cidades ucranianas viram cinzas? A unidade do continente racha a cada gesto desses, enquanto o agressor ri, sabendo que a divisão é sua melhor arma. E se o leste europeu ferve, o Cáucaso não fica atrás. A Armênia e Azerbaijão voltaram a trocar acusações e balas. Baku jura que foram os armênios que abriram fogo contra posições militares, e Erevan responde com dados, não só negam as alegações, como denunciam que foi o Azerbaijão quem atacou primeiro, atingindo até uma casa civil na região de Syunik. Provas? Uma crivada de balas. Baku chama de desinformação. Erevan exige investigação. O padrão é conhecido, cada lado grita provocação, enquanto a tensão sobe como um termômetro prestes a explodir. E tudo isso à véspera de encontros diplomáticos cruciais na Europa. Coincidência? Difícil acreditar. Mas se os conflitos no leste e no sul assustam, o oeste mostra que o fogo também arde por aqui. Milhares de ultradireitistas marcharam por Varsóvia contra a migração, islamização e o que chamam de ditadura de Bruxelas. À frente, o líder da Marcha da Independência, conhecido por seu discurso inflamado, entregou uma petição direto na porta do primeiro-ministro: exigimos controle imediato da fronteira com a Alemanha. O argumento: a Alemanha fecha suas portas para nós, mas joga seus problemas migratórios no nosso colo. Eles não querem esses muçulmanos, então nos transformam em lixeira da Europa. Os manifestantes foram além, atacaram centros de acolhida a migrantes, acusando o governo polonês de atrair a nação ao seguir ordens de Bruxelas. O recado foi claro: a paciência acabou. O que vem agora não é protesto, é revolta. E enquanto a terra arde em tensões, o céu nos lembrou que até os fantasmas do passado têm prazo de validade. Após 53 anos vagando como um zumbi metálico no espaço, a sonda soviética Cosmos 482, lançada em 1972 para estudar Vênus, mas presa na órbita terrestre por um defeito, finalmente caiu. Com meio tonelada de peso, o artefato mergulhou no Oceano Índico, perto da Indonésia, depois de semanas de alertas sobre um possível impacto em áreas povoadas.
Um final quase poético para um projeto falido. O eco enferrujado da corrida espacial soviética, que por décadas ameaçou cair sobre nossas cabeças, agora repousa no fundo do mar. Um lembrete de que, no espaço como na geopolítica, o que sobe sempre desce e nem sempre onde esperamos. E falando em descidas perigosas, a Bielorrússia abre 198 mil vagas para paquistaneses. Sim, você leu certo. Indústria, construção, agricultura, com um detalhe macabro: o salário mínimo anunciado? $7. Por mês? Por dia? Ninguém esclarece. Fontes bielorrussas falam em 726 rublos por mês, cerca de $2 por dia, enquanto o Paquistão já começa a treinar seus cidadãos em russo para oportunidades em que, oficialmente, ainda não existem. Mas nas redes paquistanesas, os anúncios já circulam, ilegais, é claro. Trabalho escravo disfarçado de cooperação internacional? Ou apenas mais um capítulo da exploração que cruza fronteiras sem piedade? A verdade, como sempre, está aí, crua, urgente e esperando por você. Compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário: até onde a Europa vai se curvar? Quem ganha com esses conflitos eternos no Cáucaso? E o que espera os paquistaneses que caírem nessa armadilha bielorrussa? Sua voz faz a diferença. Não se esqueça, curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. E se este conteúdo te faz pensar, aperte aquele super obrigado, é o combustível que nos mantém no ar, trazendo o que outros têm medo de mostrar. Até a próxima! E que as notícias que chegarem até você sejam tão claras quanto a necessidade de não fechar os olhos. Música